Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Amém. Pode sentar. Isaías 49, versículo 14. E nós queremos declarar, com base na mensagem do profeta de Deus, que Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece de nada. O profeta vai dizer ali na mensagem, no 7º selo, que Deus não se esquece das bênçãos e Deus não se esquece das maldições. Mensagem do 7º selo, parágrafo 209, o profeta diz assim: Deus sempre se lembra-se de cada promessa da sua palavra. Deus não se esquece de nada, ainda que pareça. Como ele disse a Moisés, Israel esteve lá por 400 anos. Eles tiveram de sair naquele tempo. Ele disse a Abraão que sua semente estaria peregrinando numa terra estranha por 400 anos. Então ele os faria sair com mão forte. Mas então ele disse a Moisés: lembrei-me da minha promessa e desci para fazer cumprir o que disse. Porque Deus não se esquece de nada. Mas às vezes pensamos assim: Deus se esqueceu de mim. Vamos pensar sobre este assunto. Será que Deus se esqueceu de mim? Às vezes pensamos assim: Deus não se esquece de nada. Lembrei-me da minha promessa e desci para fazer cumprir o que disse. Deus não esquece. Ele não esquece suas maldições, nem esquece suas bênçãos, mas toda a promessa que Ele fez, Ele cumpre. Maldições para aqueles que Deus não tem negócio. Deus não esquece das maldições, da palavra que Ele falou de ira, de maldição, acerca daqueles que Ele não tem negócios. Porque Deus não choca com a sua própria palavra. Deus não profere palavra de maldição sobre um eleito. Aliás, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Você crê nisso? Amém. Por isso nós não cremos nessas feitiçarias e essas macumbarias e olho gordo, essas coisas. O quanto maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Não se pode amaldiçoar aquilo ou aquele que Deus já abençoou. Veja a expressão: já abençoou. Circunstâncias da vida nos levam a pensar que Deus se esqueceu de nós.
circunstâncias da vida nos levam a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas quando nos damos conta, a palavra vem a cumprir. Lembrei-me da minha promessa e desci para fazer cumprir o que disse. Deus não se esquece de nada, e Ele só profere palavras de maldição sobre aqueles que Ele não tem negócio. Mas, para aqueles que Ele tem negócio, há uma coisa que Ele esquece. Para aqueles que Ele tem negócio, há uma coisa de que Ele não se lembra. Leia a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Isso é para aquele que Ele tem negócio, para aquele que Ele já abençoou. Não se pode amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. Hebreus capítulo 10, versículo 14 em diante, você pode ver aí na sua Bíblia, porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto, é o pacto, é o negócio. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Está lá em Ezequiel capítulo 36. O escritor dos Hebreus está trazendo aqui de volta. E acrescenta: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém? Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Cristo, Jesus, já fez tudo por nós. Disse a Bíblia, lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, a Bíblia vai dizer ali: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele é o sacrifício perfeito que pôs fim, na linguagem do profeta, da mensagem, aquele dia do Calvário, pôs fim ao assunto do pecado. Você crê nisto? Então, Deus não se esquece de nada. Não se esquece das maldições, nem se esquece de suas bênçãos. Maldições para aqueles que não têm negócio com Deus, para aqueles que não estão escritos no livro da vida. E o profeta dessa mensagem do sétimo selo, ele está se baseando em Apocalipse capítulo 7, quando ali está mostrando acerca dos 144 mil, os 144 mil das tribos de Israel. E na linguagem de Paulo, em Romanos 11, trata-se do remanescente de Israel que será salvo. O remanescente de Israel que será salvo são estes 144 mil. A Bíblia disse ali em Apocalipse 7 que são 12 mil de cada tribo. Mas você verifique ali que não existem duas tribos que antes estavam numeradas.
a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Os seus nomes foram riscados. A tribo de Dan e de Efraim não estão enumeradas naqueles 144 mil das tribos de Israel. Os eleitos de Israel, Israel espiritual. Eles agora não sabem de que tribo são, mas diz o profeta aqui nessa mensagem que Deus sabe, Deus vê. E sob a mensagem das duas testemunhas de Apocalipse 11, que nós cremos ser Elias e Moisés, esses 144 mil serão assinalados, marcados para resgate, para salvação. Chegou o companheiro João Amaro, companheiro de rádio, né? Batalha. Mas a tribo de Dan e Efraim não estão lá. Porque, segundo o profeta de Deus, Deus não se esquece de nada. Dan e Efraim foram entregues aos ídolos. Quebraram aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 29, verso 16. Deuteronômio capítulo 29, verso 16. Deus é exclusivista. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes. Tiago capítulo 4, a Bíblia vai declarar ali: não sabeis que o Espírito que está em vós tem ciúmes, tem zelo, não reparte sua glória com outrem. Deus nos quer para si, deseja uma verdadeira adoração. Ele disse: não se pode adorar a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24, a Bíblia nos ensina isso. Não se pode adorar a dois senhores. Você vai aborrecer a um, odiar a um e amar o outro. Não tem como adorar a dois senhores. E eles cometeram o pecado de idolatria, trouxeram a idolatria à medida que estabeleceram altares sob o reinado de Jeroboão, né? Jeroboão. E aí você verifica que estas duas tribos não aparecem em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 14 também fala dos 144 mil, daqueles que são assinalados por aquele homem do tinteiro de Ezequiel 9. São aqueles que não se misturam com igrejas, com denominação, na linguagem do profeta de Deus, os eunucos. Que Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece das suas maldições, nem esquece de suas bênçãos. Mas queremos reforçar aqui com os irmãos que Deus não profere maldição. Não profere maldição para eleito. Eleito já foi abençoado. Porque senão, irmão, Deus errou.
Você crê que Deus errou? Deus não erra. Se Deus vê o fim desde o princípio, e Ele te viu aqui dentro, Ele te viu desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Ele te elegeu, Ele me elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Para nós desfrutarmos do céu, das bênçãos celestiais, para louvor da sua glória. É assim que está escrito. Efésios capítulo 1, versículo 4. Se fosse para ele agora proferir maldição sobre mim ou sobre você, Deus errou. Mas o nosso Deus não erra. Deus não errou quando me salvou e quando te salvou. Aleluia. Você crê nisto? Amém. Deus não errou quando me salvou. Eu vou pegar um texto aqui da mensagem que dá para encaixar aqui. Deus não errou quando me salvou, nem quando te salvou. Logo, o que Ele profere e proferiu sobre mim, sobre você, foram as bênçãos, e Ele não esquece disto. Ele não esquece. Ele fará cumprir a sua palavra. Agora, você olha para você, né? Você olha para a sua condição, aí você começa a imaginar coisas. O profeta disse na mensagem Unidade, parágrafo 32 em diante, ele vai dizendo assim, para encaixar aqui. Ele diz, ele está falando sobre unidade, e é o que nós queremos falar amanhã, se Deus permitir. Agora, estar unido com Ele é vida. Estar separado dele é morte. Agora, se seguirmos os seus mandamentos, nós sabemos que cometemos erros. Sabemos que cometemos erros. Mas você não deve olhar nisto. Não são os seus erros. Não são os seus erros. Então agora vamos errar. Então agora vamos ver qualquer classe de vida. Se não são os nossos erros, Paulo disse em Romanos capítulo 6, no final do capítulo 5, ele está dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. No início do capítulo 6, ele está dizendo ali: permaneceremos, pois, no pecado, para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Ele conclui: de maneira nenhuma. Nós já fomos ressuscitados. Já houve uma operação do sobrenatural em nossas vidas. Mas nós cometemos erros. O profeta disse, vai dizer aqui: não são os seus erros, porque você sempre os terá. Não são os seus erros, porque você sempre os terá. Mas você vê, é segundo suas regras, segundo o que ele disse para fazer. Tropeçar e cair não tem nenhuma coisa a ver com isto. Um verdadeiro servo
Se ele se humilhar, ele se levantará outra vez. Se ele vacilar, Deus o puxa exatamente de volta ao caminho. Porque senão Deus teria errado. Deus te viu e me viu lá atrás. Você crê nisto? Aleluia. Ele nos viu lá atrás. Isto é eleição. Ele nos viu lá atrás, ele nos predestinou. Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele está falando ali que nós somos destinados para a aquisição da salvação. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Isto nos estabelece. Isto deve nos ancorar. Nós não devemos ter medo do inferno. Ter medo do inferno. Medo de erros. O que é que um verdadeiro servo faz quando erra? O que é que um verdadeiro servo faz quando erra? O profeta disse: se ele se humilhar, ele se levantará outra vez. Se ele vacilar, Deus o puxa exatamente de volta ao caminho, contanto que ele esteja no caminho do dever. Mas se ele está fora do caminho do dever, Deus não está obrigado para com ele. Mas desde que ele esteja no caminho do dever, na palavra, na igreja, tentando, lutando com tudo que pode, está errando, mas está trabalhando para acertar. Glória a Deus. Amém? Deus está obrigado para com ele, sabendo que ele é simplesmente um homem ou uma mulher. Eu creio que é na mensagem perfeita força por perfeita debilidade. O profeta vai lembrar ali. Eu creio que é nessa mensagem. Ele disse: reconheça que você é um ser humano. E por sermos ser humano, ou seres humanos, nós precisamos de Deus. Amém? Por sermos seres humanos, nós precisamos de Deus. Deus está obrigado para com ele, sabendo que ele é simplesmente um homem como uma mulher. Ele está obrigado para com aquela pessoa, contanto que ela esteja no caminho do dever. Um eleito estará. Um eleito estará. Um eleito cometerá erros. Um eleito tem fraquezas. Se um eleito não tivesse fraquezas, ele passaria por cima de todos. Ele seria arrogante. Por isso, um pastor, um sacerdote, a Bíblia diz que ele é rodeado de fraquezas. Senão ele vai passando por cima. Ele se torna um super-homem. Eu e você temos as nossas fraquezas para reconhecermos que nós precisamos de Deus. Sem Ele nós estamos fora do quadro. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5, a Bíblia declara: sem mim nada podeis
fazer. Deus não se esquece de mim e de você. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, a Bíblia diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. Nós não vamos ficar neste hospital para testemunhos. Nós não vamos ficar aqui ao léu. Você e eu não estamos ao léu. Nós temos um bom Pai Celestial que provê todas as coisas. O que acontece é que nós olhamos para nós, para as nossas fraquezas, e nós muitas vezes nos apunhalamos, condenamos a nós mesmos, colocamos sobre nós um fardo que Deus já levou este fardo. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós colocamos cargas sobre nós mesmos muitas vezes, e em circunstâncias da vida pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus não se esquece de mim e de você. Você está orando? Você está orando? Deus se lembrará de você e de mim. Na hora certa, a sua palavra entrará em cena. Quanto tempo nós clamamos para termos um local de congregação? Nós pelo menos estávamos há 6 anos sem um lugar fixo, congregação, andando para lá, para cá. Mas chegou a hora dele cumprir a sua palavra. Aleluia. Ele lembrou da oração. Aleluia. Ele lembra da oração. Está lá, o anjo leva lá para a taça. E na hora certa Deus se lembra. Chegou a hora de eu cumprir a minha palavra. Chegou a hora de acabar com essa escravidão. Chegou a hora de acabar com este peso. Chegou a hora de abrir a porta. Ele se lembra. Você está orando? Chegará a hora dele se lembrar. Salmo 77, a Bíblia diz assim: clamei ao Senhor com a minha voz,
A Deus levantei minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Ele inclina. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para não ouvir o clamor genuíno, o clamor sincero, o clamor da alma. A Bíblia diz que as suas mãos não estão encolhidas. É Isaías 59, verso 1. As suas mãos não estão encolhidas. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. A alma não queria ser ajudada. Nos Salmos 42, creio que é o 42, verso 5. O salmista estava assim, dizendo, falando com a sua própria alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você não quer ser consolada? Parece que fecha o coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Estou lendo o Salmo 77. Queixava-me, reclamando, murmurando, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, não deu conta de dormir. A cabeça tão cheia de coisas, de pensamentos, não deu conta de dormir. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados, lembrando-nos, apegado ao passado, apegado às coisas lá de trás, remoendo coisas. De noite chamei à lembrança o meu canto, meditei em meu coração e meu espírito investigou. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você não faz o que Paulo declarou na sua carta aos Filipenses, capítulo 3? Leia ali a partir do versículo 10 em diante. Ele vai dizer ali: deixando as coisas que para trás ficam, deixando as coisas que para trás ficam. Passou, aconteceu, ficou atrás. Claro que tem marcas, claro que tem feridas, mas passou. De noite chamei à lembrança o meu canto, meditei em meu coração e meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia. Deus se esqueceu de mim. Será que eu vou ficar nesse buraco o tempo todo, nesta circunstância o tempo todo? Ou encerrou Ele as suas misericórdias, a sua ira,
Interessante que tem grupo da mensagem que diz que a misericórdia cessou. O sangue secou. Quando o profeta diz: há sangue no próprio sertão. Deus ainda está chamando eleitos. Aquele lugar se tornará um tribunal de juízo quando o último eleito entrar. A misericórdia de Deus, a Bíblia diz, é sem fim. É de geração em geração. Ele disse: esqueceu-se Deus de ter misericórdia. Misericórdia é compaixão, é piedade, é graça. Deus esqueceu de ter graça. Quando graça não depende de obras, quando graça é um favor imerecido, quando graça é a essência do amor de Deus, do amor divino, Deus esqueceu de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira. Deus é um Deus irado para os rebeldes, para os incrédulos, para aqueles que são semente da serpente, mas para os seus filhos, Ele é o bom Pai Celestial. Glória a Deus. Apesar que Ele dá umas surras, porque Ele açoita, a Bíblia diz que Ele açoita, Ele corrige, corrige com o amor divino. É o amor divino que entra em cena e corrige e puxa de volta para o caminho. O profeta nos mostrou aqui na mensagem de Davi. Acaso Deus encerrou as suas misericórdias, deixou de ter graça? Eu disse: isto é enfermidade minha, é coisa da minha cabeça, é só pensamento da fraqueza humana. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que abre caminho, que proporciona saídas. Quantas vezes pensamos: e agora, Deus? Como é que eu vou sair desta enrascada? Eis que te digo nesta noite: há um Deus soberano que abre caminho, que mostra saída. Amém. Há um Deus soberano que abre caminho e mostra saída. Nós ficamos embaraçados, pensamos que tudo está perdido, mas tudo isso é enfermidade minha. É coisa da cabeça, é complexo, é pensamento. E aí, quando ele deixou de pensar nestas coisas, fazendo uma inferência, ele foi e começou a fazer aquilo que Paulo declarou na sua carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 4, Paulo disse assim: verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, comece a arejar a mente. A mente precisa ser arejada, irmão Miguel. Comece a arejar a mente com o vento da palavra. Amém? Quanto ao mais
verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, arejamente. Em outras palavras, ele está dizendo: pense positivo, pense para cima, pense no que é bom, pense que vai dar certo, pense que a porta vai abrir, pense que o quadro vai mudar, está preto, mas pode ficar branco. Nisso pensai. É a mente, cavalo de batalha. A maior batalha jamais pelejada é na mente. Pense para cima, pense positivo. Não pense que vai dar errado, pense que pode dar certo. Pense que pode dar certo. Pense no que é verdadeiro, pense no que é honesto, pense no que é amável, pense no que é puro, pense que ele pode mudar de vida. pense que ele pode vir, pense que ela pode vir, creia que a porta abre, creia que ele muda de natureza, creia que ela pode estar aqui na comunhão. Eu creio. Creia. Pense nisso, pense em Deus, pense naquele que é maior, pense naquele que muda as coisas. Nisso pensai. Saia dessas enfermidades, desses complexos, dessas incertezas. No Evangelho não há incerteza. Você crê nisto? No Evangelho não há incerteza. O Evangelho é um som certo, disse o profeta. E aí ele começou a pensar diferente. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Logo comecei a louvar o nosso Deus. Logo comecei a pensar nas maravilhas do Senhor. No Deus que me livrou do urso, no Deus que me livrou do leão. Não foi isso que Davi disse para Saul? O Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, este mesmo Deus que fez lá atrás as maravilhas, aleluia, é o mesmo Deus que pode me livrar desta circunstância, deste incircunciso, deste gigante, deste problema. E ele começou a exaltar as obras do Senhor. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Tu és o Deus que faz as maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Ele começou a pensar nas coisas que podem dar certo. Aleluia. Pensar nas coisas que podem dar certo. Amém? Amém. Nisso pensai, porquanto Deus não se esqueceu de mim nem de você. Ele sempre estará a favor de mim e de você. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Aceitar a nossa gratidão, aceitar o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome de
amanhã a partir das 17h30, se Deus nos permitir.